Hoje, mais uma vez, nós temos a alegria de recebermos em nossa casa a nossa querida amiga Débora, que trará o tema Suicídio, Falsa Solução. Bom dia a todos. Bom dia. Os encarnados responderam hoje. Bom, pessoal, o tema, com certeza, como a gente vai ver, não é um tema light, não é uma coisa que a gente leva com pouca seriedade. Então, nós hoje, primeiro, acima de tudo, nós estamos aqui não só para palestrar ou meditar sobre esse assunto com os encarnados, mas eu tenho certeza que há muitos desencarnados que também presentearão este encontro. Nós não podemos, em maneira alguma, julgar, condenar, olhar de uma maneira minimizadora para aquelas pessoas que já cometeram o ato do suicídio, para aquelas que já tentaram, para aquelas que pensam com a ideia. Nós temos que dar o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa compaixão e, de maneira alguma, em algum momento, pensar com condenação. É um ato muito triste, é um ato que deve ser trazido a palestras. Nós não podemos ficar calados por uma coisa que se tornou a 10ª razão mundial de mortes. Pensam em todas as maneiras que alguém pode desencarnar. Várias maneiras. Esta é a número 10. É a número 2 entre pessoas entre 12 e 20 anos de idade, aqui nos Estados Unidos. Número 3 até os 35. Então, nós vamos pensar que entre mais ou menos uma criança de 12 anos e um adulto de 30 a 35 anos, a segunda e terceira razão de morte nos Estados Unidos é o suicídio. Então, nós vamos pensar que, às vezes, a gente fala, nossa, isso está uma coisa tão longe, é um assunto que nem não vale a pena. E muitas pessoas falam assim também. É um assunto que a gente não deve falar muito porque traz o pensamento. Isso é um grande mito. Nós precisamos entender não só a seriedade, mas como nós possamos também prevenir. Porque a depressão é, em 90% dos casos, presente nas pessoas que se suicidam. Então, para quem não conhece, ouviu falar, ou pelo menos sabe do assunto, alguém que tenha se suicidado, nós todos podemos conhecer alguém que tenha depressão, correto? Todo mundo aqui conhece alguém que já teve depressão, ou talvez nós mesmos já passamos por fases depressivas? Sim. E se a gente souber que existe um link muito grande entre a depressão e pensamentos suicidas, até mesmo tentativas ou ato, a gente tem que trazer esse assunto muito a sério. E tem que trazer esse assunto para as casas espíritas, para as escolas, para as conversas com os nossos filhos, porque é um assunto que merece ser falado. Eu gostaria de começar com um pedacinho de um documentário espetacular. Primeiro eu pergunto, quem aqui já ouviu falar do Sr. Chen, da Yangtze Ponte, da Ponte Yangtze da China? Alguém aqui tem uma ideia de quem é esse moço? Tem uma pessoa de muitas, né? Esse senhor, eu queria começar com uma história inspiradora. Por quê? Porque Kardec, ele sempre nos diz que nós devemos fazer o máximo que possamos, que podemos fazer, para trazer o bem ao mundo. Então a gente vai ver e fala assim, mas eu só tenho 24 horas, se eu tivesse mais, eu faria algum bem na minha vida. Mas eu só tenho 24 horas. E eu queria apresentar um pouquinho do que esse homem, que é um senhor de família, ele tem filha, ele tem mulher, ele tem um trabalho full time, um trabalho em tempo integral, mas ele viu uma necessidade no mundo que ele não viu ninguém fazendo nada. E ele decidiu fazer algo que ele pensou seria algo pequenininho, mas aquilo brotou em algo maravilhoso. E eu queria que todos no mundo talvez conhecessem esse Mr. Chen. Vou pedir ao Marcos que ponha, por favor.
大姐怎么心情那么不好？怎么回事？还是有什么病还是干嘛？我也不怎么吃，我实在受不了。你受苦，逃避就行了。我想等我老公回现场也没有用。我来帮你还行。你不想点子，你有什么用？你这脑子，你不想点子干什么？我没用呀。我来叫你还行。我没用，我对他再好也没用呀。我一点办法都没有。我告诉你啊，人多力量大哎。没用。他是什么情况？你给我讲。他外边有外遇，外遇现在心都死不回头。有什么用？心不归我了，有什么用？你现在有几个小孩？就一个女儿。我来 K 这个男的，我有办法。我到澳门去了，就搭上了一个外国的女人，那个女人比我小4年。他说他蛮有本事的。他说有了外遇还会对你这些吗？那你说你死过之后，他对你女儿怎么样？这个样子。今天呢，你遇到大哥，大哥能给你2块点子，处理不了你再来死，行不行？好，那跟我走吧。困难，天大了，我大哥给你顶着。我给你喝这个，没水要喝，这俩鸡蛋搁在一块，放在一些自制喝水。不要走那上走，哎，那上走危险。这如果要跳下去，那就麻烦了。这是我的一个主张，我认为，人赤条条来到这个社会，这个世界你无条件去伤害你自己。每一个人，每一个人，每一个生命都没有权利自己消灭自己，只有保护好这个生命，你才有。其实我一直关心你，我不是那个坏人嘛。我是这个桥上面志愿者，我感觉你心情有点，但是呢，你在矛盾当中。是，从来没走过大桥，今天心情不是特别好，就来走一走。其实我告诉你呀，心情不好加上心事多，在这桥上面会害人。其实有些事情不要啊，太郁不好。啊，我们中国有句古话，叫做“国家兴亡，匹夫有责”。来喂马的都对国家兴亡有责，你像我们这个喂驴的，对不对？都没有责吗？行，那你自己也不要老朝那个南墙闯。我之所以辛苦地坚持在大桥上面救人，也是想通过我的行动，唤起更多人的责任感和爱心，来关怀我身边。Todo mundo agora conhece o Mr. Chen. Esse homem, ele começou simplesmente a andar na ponte e ele viu algumas pessoas se pulando da ponte. Essa é a cidade de Nanjing, na China. A ponte, uma das pontes mais famosas é no Yangtze River, o rio Yangtze. E muitas pessoas vão lá para se suicidarem. E ele viu algumas pessoas fazendo esse ato e ele disse que ele não podia ficar sem fazer nada. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu fazer um cartaz. E ele andava com um cartaz, com o número de celular dele, com algumas palavras encorajadoras, andando pela ponte. E ao invés da gente ir no parque no domingo, ele ia para a ponte carregando essa placa. E as pessoas viam as placas
e chegavam até ele, começavam a se desabafar, e ele viu que ele conseguia salvar algumas vidas. Depois disso, ele teve a ideia de colocar o número e as informações na ponte. E ele colocou ali mesmo, fixa. Mas as pessoas não ligavam tanto. Elas precisavam de alguém. Ele comprou uma motoquinha e ele começou a tirar todos os fins de semana e também as noites para ir nessa ponte, resgatando as pessoas. Diz ele que pela experiência, com 15 metros, ele consegue saber se a pessoa está pensando em suicídio ou não. Ele se tornou para mim, dos melhores psicólogos em matérias de suicídio, não tendo ido na escola para nenhuma aula de psicologia. Então, o que ele fez? Ele ia, ele puxava as pessoas quando elas estavam prestes. Isso num dia normal. Nós vamos ver o tanto de pessoas que acontece isso. A gente acha que é uma coisa tão isolada, tão longe da gente. Mr. Chen, em mais ou menos 10 anos, salvou mais de 300 vidas nesta ponte. Como ele coloca o celular dele, imagina, pessoal, o nosso número de celular privado, se vocês colocariam numa placa, numa ponte, para que as pessoas pudessem te ligar. Ele paga as contas deles, as contas do celular também. Eles olharam o histórico de conta dele, do celular, e ele recebeu mais de 55 mil chamadas de pessoas prestes a se suicidarem. E ele atendeu todas essas chamadas, conversou com todos. Então nós vamos ver que é muito importante a gente saber, será que as minhas 24 horas eu não tenho tempo de atender o telefone de uma pessoa que possivelmente esteja depressiva? Existe um critério de diagnóstico da depressão, e eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho. É claro que é um critério científico, baseado aqui nos Estados Unidos, no livro de diagnósticos para doenças mentais. Tem mais coisas para encaixar nesse critério, mas se em 2 semanas você tem que ter 5 desses para ser considerado uma depressão. E isso não é o diagnóstico, vocês têm que passar por um psiquiatra, tem várias coisas, mas vamos passar uma pincelada aqui. Se você tem um humor deprimido a maior parte do dia, todos os dias, aquela pessoa que, às vezes, nem você sabe, mas um amigo te fala, nossa, você tem chorado tanto. Ou você nota no amigo, nossa, tem 2 semanas e você não sai dessa. 2, interesse ou prazer acentuadamente diminuídos. Isso aí é aquela coisa em que, mulheres, vocês gostam de fazer compras, sapatos, coisas assim, né? Será que só eu, pessoal? E aí, de repente, perde o gosto. Alguém te dá um gift card, te dá um cartãozinho para você ir na loja comprar e você não usa. Você não tem aquela vontade de comprar as coisas. Estou dando um exemplo. Homens, alguns de vocês gostam de futebol? Aí o seu time está jogando e você não sente a mínima vontade de assistir o jogo. É isso que a gente está falando aqui. 3, perda ou ganho significativo de peso. Aquelas pessoas que do nada começam a comer demais ou param de comer, não sentem a menor vontade de comer. Insônia ou hipersônia. Ou você dorme demais ou você perde o sono. Agitação ou retardo psicomotor. Ou você está sempre assim, agitado, ou você está sempre, até nos seus movimentos, eles estão mais lentos. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. É quando, às vezes, as mães ou os pais se sentem culpados. Nossa, hoje é o jogo do meu filho, a minha filha tem balé, mas eu não tenho vontade nenhuma de ir. Nada te dá vontade, você não quer fazer nada. Nossa, eu tenho que trabalhar, eu estou indo empurrada. Tá? Sentimento de inutilidade ou culpa, excessiva ou inadequada. Todos os dias. Você começa a pensar, você não consegue decidir, você se sente culpado por sentir assim. Nossa, eu queria ser mais animada para minha mãe. Ou a mãe fala, nossa, eu queria ter o pique, mas ultimamente eu não animo a nada. E você começa a se sentir culpada por sentir assim. E pensamentos de mortes recorrentes. Não é só apenas de morrer. É os pensamentos, a ideação suicida. Pode ter um plano ou não ter um plano. Mas é aqueles pensamentos que dizem assim, nossa, queria sumir, desaparecer. Aí depois a gente, além, realmente se eu for para esse lugar, ninguém ia notar, eu faria que não fosse suicídio. Ai, me livraria de tudo. Isso é ideação suicida.
Em 100 pessoas, 17 pessoas, ao longo da vida, 17 pessoas já teve ideação suicida. É um alto número, pessoal? De 100, 17. Vamos colocar que aqui tem 100. Então, 17 pessoas já pensou em acabar com a vida. Talvez não em planejar. Em planejar, 5 delas já planejaram. Então, de 100 pessoas ao longo da nossa vida, 17 já pensaram em suicídio, 5 já tiveram planos, 3 já tentaram e 1 acabou sendo hospitalizada. Então, é um número muito gritante. Porque todo mundo aqui conhece 100 pessoas nas redes sociais, Facebook, na igreja. Então, vocês vão pensar que 17 delas já pensaram. 5 já fizeram planos. 3 já tentaram. E 1 delas possivelmente já foi hospitalizada. Então, é um assunto que não tem como tampar, né? Não tem como a gente fazer de conta que não está existindo. Deixa eu passar aqui para o outro. Porque aí a gente fala assim, e o que é então essa depressão? A gente viu alguns sintomas e você tem que ter 5 deles por 2 semanas repetidamente, né? E também tem que ter algumas outras coisas que eu não coloquei aqui tudo para ninguém sair daqui diagnosticando e falando eu tenho depressão. Não é isso. Isso aqui é só um esboçozinho pequeno. Mas a depressão é aquela fuga, né? É aquela fuga para dentro da gente. Eu estou querendo sair desta dor, desta vida, dessa situação. Eu não sei descrever o que eu sinto. Eu só sei que eu não sinto alegria. Eu não sinto vontade. Eu não tenho humor. Eu sinto um vazio. Então, os problemas às vezes são tão grandes na nossa visão que eu quero fugir. E eu fujo como? Eu entro para dentro de mim. Tanto que uma pessoa que está fazendo um tratamento espiritual, uma pessoa que vai receber passes. Os passes para um depressivo, ele geralmente são passes dispersivos, porque você tem acúmulo de energia. Quem é que diz, né? Fala assim, nossa, uma pessoa com depressão, ela não tem energia. Nós estamos dizendo energias acumuladas, fluidos. A gente fala, ela não tem, é ao contrário. Ela tem em excesso, mas não coloca para fora, porque a fuga dela é para dentro. Então, ela precisa primeiro de quê? Trabalho. Colocar aquilo para fora. Funciona a gente falar assim, nossa, fulano, mas o céu tá lindo, tá tudo bom, vamos lá no cinema. Funciona. A pessoa vê o céu azul, consegue sentir aquilo que o outro está falando. Se mostrar para uma pessoa, fala assim, mas você tem um filho. Ela consegue sentir vontade de sair com o filho? Ela está extremamente dentro dela. Eu gosto de falar que nós precisamos tomar conta e nos ver como uma dupla, como um time. Eu sou a Débora, mas tem a Debinha também. Aí eu tenho que olhar para a Debinha como se fosse o meu bichinho de estimação. É como se eu saísse do meu corpo, olhasse para mim e falasse assim, nossa, Debinha é minha bichinha de estimação, eu tenho que cuidar dela. Quando vocês aqui, quem aqui tem algum animalzinho? Tem alguém aqui? Temos alguns animal lovers? Você toma conta dos seus bichinhos? Eles estão em casa, estão com fome? Levaram ele para dar uma caminhadinha, fazer as necessidades? Ou alguém aqui nem sabe onde é que viu o bichinho da última vez? Todo mundo sabe, né? Todo mundo dá amor. Então, quando a gente tem esses bichinhos de estimação, a gente quer... Quem aqui dá comida de gato para cachorro? Ou dá de peixe para gato? Quem aqui não leva o animal para caminhar em lugar nenhum? Deixa ele preso o dia inteiro na gaiola? Ninguém, correto? Por que nós fazemos isso conosco? Nós não estamos sendo o que nós somos para os nossos bichinhos de estimação. Porque eu não sou o meu próprio bichinho de estimação também. Então, quando eu saio do meu eu e eu olho para mim e digo assim, Débora, Debinha, vou te levar para passear, certo? Ah, você não quer não, né? Não, mas nós vamos passear. Vamos dar uma voltinha em volta da casa. Debinha, você está comendo pouco, vai ter que comer mais ração. Cereal aqui é igual ração, então é a mesma coisa. Vai ter que comer um pouquinho mais. Nós temos que olhar para nós como se nós fôssemos nosso bichinho de estimação. Como é que eu estou? Eu estou me levando para passear? Qual foi a última vez que eu me levei num dog park? Num parque de diversão para humanos? Qual foi a última vez que eu conversei com outros da minha espécie? Alguém aqui já levou um gatinho para ficar perto de um outro gatinho, para ter um amiguinho da mesma espécie? A gente faz isso.
mas nós estamos fazendo isso conosco. Esta é uma maneira de nós descolarmos da nossa fuga e olhar para a gente um pouquinho diferente. Eu vou cuidar desse bichinho porque ele está adoentado, certo? E existe, claro, em relatos que os animais ajudam até, né? As pessoas que têm depressão, os animais são... Olha, para a pessoa que tem a ideação suicida, tudo que nós precisamos é para a pessoa que tem depressão, o que nós precisamos é de uma razão para acabar o dia. Não acabar no dia, mas ter aquele dia, certo? Então, se eu preciso fazer a janta para o meu filho, eu tenho uma razão de continuar. Não adianta a gente dar ideias de daqui a 7 anos você vai... Não, eu preciso de uma ideia para hoje. É a maior prevenção das ideias de ideação suicidas. As ideações suicidas, ou melhor. Minha filha contou um caso em que um colega dela, da escola, então ele tem 17 anos mais ou menos, minha filha tem 17. Ela disse que ele estava planejando se suicidar porque os pais estavam indo de férias no final de semana. E na sexta-feira, então, seria o dia que ele cometeria o ato. E ele realmente foi. Ele tinha uma forca, estava tudo pronto. Quando ele foi colocar a forca no pescoço, o gatinho da família passou no corredor. Ele viu o gatinho e pensou assim, quem vai alimentar o gatinho até a segunda-feira? Certo? Ele precisava de uma razão, naquele momento, para ser útil, para fazer alguma coisa. O gatinho, obviamente, salvou a vida dele, porque ele teve ajuda até a segunda-feira. Ah, Débora, mas historinha meio estranha. Não. Nós precisamos, e a gente vai entrar aqui em Kardec, o que ele fala dessa vontade de sumir. Na pergunta 950, Kardec pergunta assim, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Os espíritos dizem assim, uma loucura, né? Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar. Pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor. Mas ele pergunta assim, de onde nasce esse desgosto da vida que vem sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? De onde que vem esse sentimento? A resposta, efeito da ociosidade, da falta de fé ou convicção e também da saciedade. Nem depois vocês lerem o resto. Mas então, de onde vem essa falta, essa tristeza, esse sentimento que pode se tornar ideação suicida, que pode se tornar uma depressão maior? De acordo com os espíritos, e se nós somos espíritas, nós temos que levar talvez essa pergunta muito a sério. Para as pessoas que sabem que as doenças mentais estão cada vez mais prominentes na nossa sociedade, principalmente a depressão. A depressão está assim, exageradamente. Como que eu previno, Débora? Como que se eu nunca tive depressão, como eu faço para não ter? E se eu tenho, como que eu faço para sair dessa? E se eu não sei se eu tenho ou não, como é que eu posso saber dos sinais? Eu não vou dizer nada o que eu penso. O que eu vou falar é o que Kardec nos diz. E os espíritos nos dizem que é ociosidade, falta de fé e saciedade. Então está aí os 3 pontos que nos levam a esse desgosto pela vida. Se a gente vai olhar a ociosidade, quem aqui já viu criança com esse olhar no melhor iPod que tem no mundo? As crianças estão sendo excitadas com presentes hoje em dia? Quem aqui já ganhou uma bola de futebol? Uma bolinha, aquelas ainda que tem meio um ovo assim, de plástico, que a gente nem... Não é aquela bola oficial, não. Você não chuta nem com muita vontade, com medo de furar, né? Quem aqui já ganhou aquelas bonecas? Quem me dera seja a Barbie. Aquelas bonequinhas mesmo, assim, se você apertar muito, o plástico é tão molinho, né, da feira, né, cabelo de milho. Quem aqui já fez? Eu já fazia boizinho de abacate, punhos, né? A gente tinha... Era excitante ou não? Quando você ganhava uma boneca daquela, vinha num plásticozinho, né? Aí a gente ganhava e não podia brincar muito, se coisar, a cabeça caía, o braço, né? Aí sua amiga falava assim, eu tenho a Barbie, você olhava com aquela inveja, né? Mas, você falava assim, mas eu tenho aqui a Bela, né? A gente ficava excitado com os brinquedos, assim, mais pequenininhos, naqueles brinquedinhos que não precisavam brincar com eles. Eu falo que brinquedo que brinca com ele, eu não quero.
Carrinho de remoto que anda sozinho, eu não tô brincando. Ele mesmo tá brincando com ele, né? Mas não tô querendo dizer que as gerações agora não apreciam, mas isso também é resultado, por isso que eu tô colocando os 3, de saciedade, de ter tudo. Eu já tenho tudo, nada me excita. Será que a gente quer ter tudo? Como que você se sentiria se você tivesse tudo que você quisesse? Seria um meio tédio, não é? Seria um tedioso? Todo mundo aqui sonha o quê? Tem muita gente que sonha aposentadoria. O Marcos está escutando isso lá do outro lado. Eu quero me aposentar, mas os planos deles são diferentes. A maioria das pessoas falam assim, eu quero aposentar, vou pro Brasil, comprar uma cabaninha lá na praia, lá longe de todo mundo também, e não vou fazer nada. Muitas pessoas têm planos de aposentadorias para fazer nada. É ou não é? Quem aqui conhece? E o que acontece quando você não faz nada? Adoece. Tem pessoas que juntam o dinheiro inteirinho para gastar depois com a doença. É ou não é? Não sai, não come uma comida gostosa com o parceiro. Por quê? Não, eu prefiro ter 5 fazendas, 3 prédios. Eu já tive clientes que faleceram, clientes com a idade de 30 e poucos. E todo mundo aqui achava que era uma pessoa que tinha nada, né? Uma pessoa, nossa, morava num basement, andava até curvado, porque o basement, a altura era muito baixinha. E nunca comia, só comia, né, roscovo, todo mundo sabe esse prato, né? Então, comia roscovo o dia inteiro, não saía, não conhecia a Estátua da Liberdade, morava aqui há 20 e tantos anos, nunca foi em Nova York para passear, só para trabalho. E aí a gente pensava assim, aí fizeram campanha, né, para levar o corpo, aquela coisa toda. Mas aí, eu sabia. Essa pessoa era dona de não sei quantos 1000 cabeças de gados. A pessoa tinha não sei quantos prédios. A pessoa tinha... Vocês entenderam o recado? Nunca morou, nunca desfrutou de tudo que construiu. Até onde é enough? Será que a gente consegue saber disso? Gente, isso é enough. Eu tô falando que não pode juntar, gente? Que não pode ter as coisas? Não é isso. Tô falando o excesso de coisas. Quando você prejudica quem você ama. Eu não fico com a minha esposa, com o meu esposo, porque eu não tenho tempo, porque o trabalho é prioridade. Até um dia que você fica machucado. Aí depois você só vai curtir sua esposa no hospital. Porque não tem tempo mais. Agora você tem lindas fazendas, nunca vai poder andar num cavalo. Então, a ociosidade é aquele que não quer fazer nada. Essas crianças que querem tudo, e nós fazemos parte em dando tudo, certo? Não colocar limites. Quando você é ocioso, aqui, vamos colocar aqui. Ser ocioso é gastar o tempo inutilmente também. Sem proveito, é desperdiçá-lo inativamente. Então, quando eu falo assim, não, peraí que eu vou voltar aqui. Quando eu falo assim, ser ocioso é não fazer nada? Sim. Mas e se eu estiver jogando videogame pelas últimas 10 horas? Eu tô sendo ocioso? Ah, prestar atenção então no slide, né? Então, ocioso não é só não fazer nada. É fazer algo sem nenhuma utilidade. Ah, mas eu não posso jogar videogame? Claro que sim. Posso ficar sem fazer nada também? Também. Os grandes artistas se inspiram com o tempo de silêncio. Quando a gente ora para Deus, quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Ninguém, pessoal? Ok. Aí na oração do Pai Nosso diz assim, né? Que seja a sua vontade. Não tem uma parte assim? Que fala para fazer a vontade de Deus? E a gente quer isso mesmo? Será que a gente dá a listinha para Ele de tudo que a gente quer? A gente dá a listinha, né? Olha, Deus, eu quero isso, isso e isso. Faz com que isso aconteça, que fulano desapareça, que isso, que aquilo. A gente faz uma listinha espetacular para Deus. Aí no final da oração já vê que seja feita a vossa vontade. Amém. Né? Aí, o que acontece? Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar para que Deus venha, entregue tudo na listinha do jeito que eu quis, né? Então, quer dizer, nós temos que pensar, eu estou agindo para aquilo que eu quero acontecer e aquilo que eu quero condiz com a minha espiritualidade ou só o materialismo? Quem aqui acha que 100 anos esse prédio aqui vai estar aqui? Vai? Nós estaremos aqui em 100 anos? Essas roupas aqui que eu estou vestindo, essa camisa daqui a 20 anos, será que vai caber? Provavelmente não. Tudo que eu tenho em 20 anos, provavelmente não vou ter mais.
Os sapatos já são outros, as camisas já são outras, muitas pessoas já são outras. Então, por que nós apegamos tanto com a matéria? Ociosidade, não fazer nada ou usar aquele tempo inutilmente. Eu preciso de silêncio. Então, quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu também preciso de escutar o que Deus está me falando. Eu preciso de um momento de silêncio. Nós temos silêncio na nossa vida? Será que a gente consegue 1 hora do dia em silêncio? Todos os momentos a gente tem som, alguma coisa falando. Então, eu não estou falando ociosidade em não ter, como se diz, em não ter momentos de silêncio, tanto que nós precisamos de momentos de silêncio. Mas, se você está silencioso por 20 horas, por 8 horas, sem fazer absolutamente nada, ou jogando videogame por 8 horas, é ociosidade então? Então, eu não quero ser ativo na minha própria vida, no meu futuro. Isso aqui é uma carta, tem um chat room, peraí, senão vocês vão ler, eu sei disso, antes de eu falar. Eu conheço o que eu faço, né? Você sabe, porque, né, o psicólogo Jung já falou, você conhece no outro aquilo que você tem dentro de você, né? E é por isso que a gente reconhece as coisas, porque eu tenho que conhecer para reconhecer. Então, eu sabia que vocês já iam ler por quê? Porque se eu tivesse aí, eu também já teria, né? Então, eu voltei ali por quê? Eu quero falar o que é essa carta. Vocês sabem o que os filhos da gente estão fazendo no computador o tempo inteiro? Não? Existe aplicativo para monitorar? Sim. No celular e tudo isso. Não é que você tem que ficar vigiando. Eles vão ver umas coisinhas mesmo que a gente mesmo já viu, certo? Não vamos ser hipócritas. Mas, isso aqui é um exemplo, no Japão, de um website que que é para pessoas que querem se suicidar. E elas não querem suicidar sozinhas, então elas querem fazer amizades de suicídio. Certo? Para a gente notar o que existe, e existe muito claramente, isso aqui faz nem 10 anos, 8 anos, essa conversa. Eu queria colocar essa conversa para todos verem, são 2 jovens trocando ideias nessa sala de bate-papo. Eu vou ler para vocês. Mika é o nome de um, e isso é no Japão. Eu realmente quero cometer suicídio. Eu realmente quero cometer suicídio. Porque todos me atormentam e eu não quero ir para a escola. Deus, eu quero morrer. Ah, eu quero morrer. Huru, que é outra pessoa. Parece que não há ninguém agora. Ah, prazer em conhecê-lo. Você está sofrendo bullying? Mika, você gostaria de ir para o mar de árvores de Fuji? Depois eu explico o que é isso. Eu estava prestes a ir. Prazer, eu sou Mika. Vamos ser amigos? Huru, eu também. Tentei me matar muitas vezes e estrangulava meu próprio pescoço, recentemente meus pulsos, mas eu não consigo morrer. Mika, quando você gostaria de fazer isso? Bom, pessoalmente eu prefiro o intervalo de inverno. A floresta estará bem fria. Se vagarmos, acho que morreríamos de fome ou frio. Caso contrário, devemos nos pendurar? Huru, obrigado. Quando vamos fazê-lo? Eu sempre estou livre. Livre, entenderam? Por favor, me liguem em casa. Deu o número de telefone. Outros internautas, por favor, não me dê chamadas incômodas. Huru-san, querido Huru, você só pode me ligar. Estamos de acordo? Ah, morte. Vou telefonar esta noite. Eu tenho que ir agora enquanto minha aula está prestes a terminar. Eu me pergunto, quando eu posso voltar? Isso é uma conversa real entre 2 jovens, trocando telefone. Essa floresta, depois a gente, se der tempo, a gente entra um pouquinho no que é. Mas eu queria mostrar para vocês as coisas que estão acontecendo, os planos que estão acontecendo. Nós nunca vamos saber, né, o que realmente as pessoas estão fazendo no tempo livre. Mas precisamos saber que existem essas coisas, e existem muito. E os espíritos já vão nos dizer, né? Kardec pergunta, e quando falamos dos espíritos, são como se fosse ou anjos, ou, né? Espíritos são pessoas como nós que já evoluíram e vieram nos dar a resposta para aqueles que, quando eu falo os espíritos, para saber quem são esses. Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas ações? A resposta é, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, quando a gente tem aquela ideia,
Será que é só nossa? Ou existe espíritos também nos influenciando a fazer alguns atos? Por isso que eu queria trazer essa conversa do chat room. Ninguém está sozinho, seja encarnado ou não, está sempre alguém com você. Não vamos entrar naquela outra, mas eu queria trazer isso aqui da falta de fé. A falta de fé, de acordo com Emmanuel, no livro O Consolador, ela é responsável por quase todos os suicídios. Vocês acham que faz sentido isso? Sim, porque o materialismo é o número 1 inimigo de qualquer gosto da vida, evolução, progresso, vontade de viver, saber que existe algo após a morte, que não acaba com tudo. Então, vamos lembrar aqui, quem lembra dessa passagem? Quem é esse moço aí? Não tá nadando não, gente. Quem é esse aí? Pedro. Então, o que acontece nesse dia, né? Nesse dia, Jesus tinha acabado de fazer um tanto de milagre lá, vamos colocar assim. Aí Jesus diz assim aos discípulos, aos 12 apóstolos. Ele diz assim, olha, entre no barco, vá do outro lado do lago, porque eu vou orar agora, eu vou me retirar, vou orar por algum tempo, e depois eu encontro com vocês do outro lado do lago. Eles estavam perto de um lago, onde Jesus tinha acabado de falar com muitas pessoas. Os discípulos entram no barco, e Jesus diz assim, vá naquela direção ali. Os discípulos entram no barco. Será que mostra fé os discípulos deixando Jesus para trás e entrando? Sim, porque Jesus falou, entra no barco e vai nessa direção. Eles foram, não foram? Entraram no barco, começaram a remar. Como que será que Jesus ia chegar até lá, né? Só tinha um barco. Será que eles não cutucaram a cabeça e falaram assim, ué, mas quem vê aqui um centro com alguém no carro e a pessoa vai embora, a outra não ia falar assim, ué, mas eu vim com você, como é que eu faço pra, né? Então ali já mostrou fé na parte dos discípulos, porque eles falaram assim, bom, nós viemos, nós estamos juntos. É um barco só. Jesus agora está mandando eu ir para o outro lado do lago. Como é que será que ele vai chegar lá? Né? Não tem outro barco, era nosso. Bom, mas vamos. Ele mandou, mostrou fé, não mostrou? Ele falou que ia, ele vem. Passou o tempo, o vento começando, tudo contra o barco. E os discípulos remando, e o vento, eles tinham uma escolha de ir também para um outro lado, que não tinha tanto vento. Mas eles continuavam remando contra o vento para onde Jesus falou que era para ir. Eles tiveram fé até aí? Sim, por quê? Jesus falou, né? Vai nessa direção. Vamos lá. Só que aí chega a calada da noite e eles veem uma figura andando na água. Imagina, gente, 12 homão. 12 homens, tudo barbudo, pescador, gente ali forte. Vê e começa a gritar de desespero. Um fantasma. Eu imagino a cena que devia de ser ali naquele barco, né? Um agarrando o pescoço do outro, um fantasma. E Jesus fala, calma pessoal, sou eu. Jesus ali em cima da água. Não faço a menor ideia, não me venha perguntar depois da palestra. Tá? Isso aí não é, eu só sei que não é milagre. Como foi, só Jesus até hoje tem o conhecimento científico de como isso aconteceu. Tá? Mas ele foi em cima da água. E aí Pedro olha para ele e fala, é ele mesmo. Eu posso ir até aí, Jesus? Aí Jesus fala, vem Pedro, pode vir. Pedro sobe, vai, começa a caminhar também. Só que aí algo acontece. Pedro começa a racionalizar, ele começa a analisar demais. Ué, gente, mas peraí, eu tô em cima da água. O que é isso? Né? E aí ele começa a olhar de volta, ele tira e olha, tá ventando, eu tô na água, que é isso? Os companheiros todos, ninguém foi, né? Ninguém foi atrás de Pedro, falou assim, não, Jesus falou, eu também vou. Né? Quer dizer, Pedro foi, né? Ele teve peito ali, eu falei, eu vou. Tomé, será que ia? A gente já era meio duvidável, né? Ele falou assim, eu não vou mesmo, né? Mas Pedro foi. E quando Pedro chega, ele vira, ele começa a afundar. Jesus vai, ajuda ele e ainda fala, oh, meu Deus, homem de pouca fé, o que é isso? Né? Por que que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou o quê? O foco. Olha que ele acreditou quando Jesus falou, pegue o barco e vai que depois eu te encontro. Era o único barco, mas ele teve fé, ele não perdeu o foco em Jesus. Ele sabia que Jesus falou, pronto. Quando falou, reme contra o vento, vai naquela direção, foi naquela direção. Vem até mim, eu fui. Mas na hora que eu fui analisar as coisas demais, na hora que eu tirei o foco da palavra de Jesus,
eu afundei. Nós estamos nesse barco. Jesus, lá de cima do plano espiritual, manda a gente, né? Ele tá lá na área dele e fala assim, pessoal, vão nascer. Pode nascer que depois eu venho. Depois eu vou ter com vocês lá. Mas pode ir no caminho. Vou mandar várias pessoas para estar ali perto. Mas vai. Aí a gente encarna, né? Nada contra todos os ventos. Quem é que nunca teve obstáculo na vida? Vendaval, tem dia que é furacão, né, gente? Tem dia que não é ventinho, não. Mas ele fala, continue, vá reto. Vá que eu vou estar com você, não se preocupe. Aí na hora que a gente está prestes ali, já pertinho da água, pertinho da praia, ele fala, pronto, agora pode saltar. Vai parecer que vai estar difícil, mas não vai não. Eu vou estar ali para te pegar. A gente sai do foco. Então a falta de fé, quando a gente acredita que as coisas do mundo são mais fortes do que o que vem depois. A gente deixa de ter fé no Criador. Não só em Jesus, mas no Criador, em Deus. Quando ele fala, meu filho, eu nasci para você ter sucesso. Eu não criei nada para não prestar. Tudo que eu criei é bom. Tudo que eu criei vai voltar para mim. Não pare de acreditar nisso. Quando a gente para de acreditar nisso, nós começamos a entrar para dentro de nós mesmos, dentro da nossa depressão. A saciedade. Pessoal, vocês comeram um pouquinho ali hoje, não foi? Pouquinho ou muitinho? A saciedade, por palavra mesmo, é aquilo tudo que é demais, tudo passou. Não é só que eu comi o suficiente. Nós comemos só até o suficiente? Difícil, né? A gente sempre come saindo e fala, nó, comi demais, tô até triste. Não é assim? Nós não paramos no necessário. Nós temos o quê? 2 pés. Quantos sapatos nós temos? Eu nem vou falar, gente. Nem vou falar, nem ouso. Nós temos 2 olhos. Quantos pares de óculos nós temos, né? Então, nós vamos além do necessário, com certeza. É errado isso? Não. Nós vivemos no mundo, nós podemos ter as coisas com o suor do nosso corpo, não é isso? Mas quando nós passamos do limite, as coisas perdem a graça. Se eu tenho todos os vestidos de todas as cores, e daí? Eu não tenho nada que imaginar, nada que querer mais. É essa saciedade que a gente está vendo nas crianças. Vocês já deram, então, um presente para uma criança, para alguém, aí fica aquela luz iluminado ali, fica tranquilo. Depois passou o quê? 3 dias, né? Cadê aquele brinquedo que eu te dei? É ou não é? Ah, não sei onde é que eu pus, não. Você tem tudo, mas não sente que tem nada. Você tem... Se o suicídio fosse só para as pessoas que não tivessem nada, né? Mas isso não é verdade. Já ouviram as notícias de pessoas se suicidando, aquelas que têm tudo, aparentemente? Os grandes atores, atrizes, pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, saciedade. Não são minhas palavras, mas são de Kardec. Saciedade no dicionário. Condição da pessoa que se encontra inteiramente saciada. Tem tudo, não precisa lutar para nada. Em que há completa satisfação. Mr. Chen estava satisfeito de ter uma esposa, uma família, um trabalho? Ele tinha que fazer alguma coisa a mais. Vocês estão entendendo a saciedade? É um sinônimo do egoísmo. Eu tenho tudo para mim. Mas enquanto não tiver todo mundo bem, Jesus, né? Enquanto não tiver todos do planeta Terra bem, eu não sossego. E mesmo assim, você acha que ele vai sossegar depois? Muda para outro planeta, né? Tem outro complicado lá também. Cujo apetite foi completamente saciedade. Sentimento de indiferença. É aquela coisa que a gente fala assim, ah, tá bom, tanto faz. Alguém te dá uma coisa, você olha e fala assim, não, já tenho 10 disso. Alguém te dá um presente de Natal, você fala, ah, meu Deus, outro. Saciedade. Você perde o gosto pelas coisas. Mas quando você começa a fazer pelos outros e vê a necessidade que os outros não têm aquilo e você começa a dar, você se sente bem ou não? Quando você vai num asilo e dá uns pares de meia para os velhinhos que estão lá com talvez uma meia assim com os furinhos, você se sente mais feliz por dar uma meia novinha para um velhinho ou quando você ganha uma meia de Natal? Quem é que gosta de ganhar uma meia no Natal? Ninguém. Por quê? Porque a gente já deve ter umas 20, né? Mas uma pessoa que não tem, você dá para ela, você sente bem? Entender o recado da saciedade, então? Aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos. Pergunta 956.
e se mata na esperança de juntarem a eles. Atinge o seu objetivo? Resultado: colhem é muito diverso do que esperam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo. Nós vamos ver, né, clássicos. Quem lembra desse movie? Desse filme? Romeu e Julieta. Existe essas histórias de Romeu e Julieta até hoje? Pessoas que se suicidam porque um faleceu, o marido deixou, a mulher separou, tá com outra, eu acabo com minha vida. Talvez não para estar com ele, mas para ir lá atazanar, né? A gente tem ideias até assim. Existe. E o que acontece quando a gente faz esses atos? Nós vamos para lugares completamente diferentes. Talvez vocês teriam uma distância de 50 anos, agora virou 500. Então, quer dizer, é uma ideia, uma solução falsa. Na verdade, o suicídio, ele é uma solução temporária. Aparentemente. Na verdade, ele não é solução. Ele é uma... Sim. E a gente pensa assim, solução temporária, um problema temporário para uma solução permanente. Porque o suicídio é uma solução permanente para o seu corpo, não para o seu espírito. Mas o seu problema era temporário, certo? O seu problema, nós tivemos uma pessoa na mediúnica vir, uma pessoa que tinha se suicidado, era amigo de alguém da casa, e não ele, né? Mas veio uma pessoa com um recado, um dos nossos mentores falou, olha, na verdade, ele estava planejado o desencarne dele em 3 dias. Imaginam isso? Era uma pessoa que estava doente, tinha um câncer já bem progressivo, e não aguentou e se suicidou. E o mentor espiritual veio e disse, se ele tivesse esperado 3 dias, ele teria se livrado das condições que ele se encontra agora. Então, nós vamos pensar que até o último segundo, e a gente tem que ter muito cuidado com os nossos políticos, porque a gente, às vezes, está muito focado em uma coisa da política e esquece que muitos estão tentando legalizar a eutanásia, o suicídio assistido pelos médicos. E não podemos, nós somos espíritas, nós damos valor à vida. O aborto, né, muitas pessoas estão à pena de morte. Esta é a floresta, né, do Japão, que aquelas 2 crianças estavam trocando ideia. Existe uma floresta lá no Japão, em que as pessoas vão para se matar. E o porquê de eu trazer isso para a palestra é que o motivo das pessoas estarem indo ali, um autor escreve um livro, e no livro ele romantiza a ideia de 2 personagens que vão para essa floresta juntos acabarem com a vida. Eles romantizaram a ideia, vocês entenderam? E quando a gente romantiza uma coisa, o que acontece? Vários copycats. Várias pessoas vão ter a mesma ideia. Lembra da pergunta de se os espíritos influenciam os nossos pensamentos? E agora essa floresta é o maior problema. Porque muitas pessoas virou o ponto de encontro para aqueles que queiram se suicidar. Por causa dessa novela. E depois ainda um autor teve a infelicidade de trazer um livro mostrando como deve se suicidar. Certo? Livros publicados. Então, nós temos que prestar atenção porque essas ideias estão aí. Esses livros estão aí para download. E graças a Deus eu estou falando isso com o público espírita, aqueles que estão ouvindo pela internet também, que possam passar isso para as pessoas que estão, para elas ficarem aware, entenderem que existe isso. Não para ir por curiosidade, mas para prestar atenção que isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa e a gente não tem ideia. Estou lendo um livro. Que livro é esse? Já ouviram dizer dessa baleia azul? Existe esse joguinho, né? Vamos colocar entre aspas, que não faz muito tempo, um jogo em que as crianças, os jovens, as pessoas, até adultos também, entram nesse network, nesse website, e que é o líder, vai te passar todos os dias uma instrução para algo que você deve fazer, até que chegue o último dia, e a instrução é se matar. É um website para pessoas que têm a ideação suicida. E os jovens estão cada vez entrando mais nestes websites. Por quê? Porque eles se sentem engrupados agora, né? Eu sou parte de algum grupo, eu sou parte de algo. Então, quando a gente não sente parte de nada,
A gente quer ser parte de alguma coisa. Por isso que a compaixão, o acolhimento, é parte da nossa doutrina, o consolo. Quando alguém está doente, quando alguém está triste, o que ela quer? Ela quer ler o livro? Ah, vai para o estudo. Chega aqui no centro. Fala assim, nossa, eu estou passando uma coisa tão triste, eu estou tão triste hoje. Ah, não, você tem que estudar. O estudo é 7 horas. É isso que a gente tem que falar nesse dia? Ou eu tenho que falar, senta aqui, deixa eu te dar um abraço, o que está passando? É mesmo? Ah, mas existe isso? Não, não pensa nisso, que sua vida continua. Mas como assim? Ah, não, então você vem aqui às 7 horas que a gente vai falar sobre isso. Vai ter um estudo que fala sobre isso. Mas hoje, fica aqui. Vai comer um pão de queijo comigo ali na cantina. Nós precisamos de pessoas para nos acolher. Então, esse joguinho já matou vários jovens. Porque eles entram e a pessoa, o líder, ameaça. Se você não fizer, eu vou até a sua casa fazer. Então, você faz pela vontade própria. Começou na Rússia. Então, nós temos que tomar cuidado. Tinham pais que viam crianças com uma tatuagem de uma baleia azul e não tinham ideia o que aquilo significava. Vocês sabem o que significam as tatuagens dos seus filhos? Nós sabemos as tatuagens que estão no corpo dos nossos namorados? Isso é trazer à tona coisas que a gente precisa conhecer. No livro O Céu e o Inferno, nós sabemos que existem vários relatos de pessoas que já morreram, já desencarnaram e voltam para contar para a gente o que passou depois deles terem ido. Todos eles se arrependem. Todos eles, você vê que tem nas suas vozes algo dizendo, eu não deveria ter feito isso. Eu estou bem pior do que eu estava. Quando eu fui pesquisar, eu já pesquisei várias cartas de pessoas que se suicidaram, e hoje o tópico é esse. Eu li muitas cartas. De vez em quando eu tinha que parar, né? Porque depois de um tempo, aquilo ali você tem que parar. Volta depois de alguns dias. Então, quando você lê e você vê os jovens, o motivo, uma coisa é comum entre as cartas. Todas têm alguma coisa de culpa, de pedido de perdão, de desculpa. Mas aí eu coloquei assim, 3/4 das cartas, o fato de 3/4 das notas de suicídio conter o tema pedido de desculpa, às vezes até vergonha, sugere que o desencarnado pode ter procurado soluções alternativas, não é? Porque se a gente sente uma culpa, a gente está pedindo desculpa, é porque a gente queria outra solução. A gente não tinha outro caminho. E como é que a gente faz para conhecer? A gente tem que conhecer as pessoas. Perguntar. Será que eu pergunto então? Nossa, fulano, você tá meio para baixo, tá tudo bem? Mas aí não é mudar de assunto. Ah, tá, então tá jóia, então vamos lá pro mall? Não. Tem dois tipos de pessoas que escutam. Tem gente que só escuta para te rebater. Quem aqui conhece gente assim? Só eu? Não é? A pessoa escuta, aí fala assim, não, fala que eu já tô doida pra falar o que interessa, né? Porque o que você tá falando aí não vale nada. Deixa eu falar o que eu tenho que falar, que o que eu tenho que falar é importante. Ou então fala assim, fala logo pra me poder mudar. Aí tem outro tipo de pessoa, e essas são os bons psicólogos, aqueles que realmente são bons, mas também são pessoas que estão nos atendimentos fraternos, as pessoas que às vezes são os nossos queridos, que elas nos escutam porque elas querem nos compreender. Eu estou te escutando porque eu quero saber o que está dentro de você. O que passa aí dentro? Eu não quero te interromper, eu quero saber o que está acontecendo. Quero te ajudar. Não é sobre eu, é sobre você. Por isso que os consultórios estão tão lotados. Porque todo mundo está escutando só para rebater. Eu estou escutando só esperando o que eu vou falar depois. E poucos estão assim, eu estou escutando porque eu quero saber o que passa dentro de você. Entender o recado que você está me passando. Nós estamos já no finalzinho e queria colocar essa pergunta. Pergunta 957. Quais são, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas em todos os casos. São sempre relativas às causas que a produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Todos que acabam com a própria vida chegam no outro plano espiritual com uma tremenda frustração. Nossa, meu problema continua e agora é muito maior. Então nós temos que lembrar de também orar para todos aqueles que estão nesse lado. Maria de Nazaré, ela toma frente, né?
dos servos de Maria, as pessoas que se encontram nos vales suicidas, as pessoas que se encontram em situações assim, ela dirige grandes pessoas, grandes falanges para ir acalmar, consolar, e aqueles que já estão prestes a serem resgatados, prontos para serem resgatados também, levá-los para um outro local. Que nós possamos hoje, na nossa noite, orar muito. Legião dos Servos de Maria, que é uma das colônias que ela governa. E nós temos que lembrar uma coisa muito interessante. Nós não podemos desistir nunca. Quero acabar com uma historinha de 1 minuto só. Sei que tem 2 minutos que eu passei. Kardec, certa vez, ele também estava frustrado, cansado. Sabe quando você faz uma coisa e ninguém nota o que você está fazendo? Você está tentando dar o melhor para os seus filhos, tentando fazer a coisa certa e ninguém percebe. Kardec também estava assim uma certa hora. Mas um dia chega um presente na sua casa. E ele abre esse presente. E o que tem nesse presente? É o Livro dos Espíritos, que ele mesmo compilou. E ali estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. E ali estava a história de um homem. Ele disse assim: olha, eu era encadernador. Eu colocava capas em cadernos, tinha um emprego bom, uma esposa, tinha tudo para dar bem. Mas aí, certa vez, a minha esposa falece. Meu mundo foi por água abaixo. Perco o emprego, tudo começa a dar errado. Aí eu resolvo dar cabo na minha vida. Vou para uma ponte e quando ele estava prestes a se jogar, um livro cai da beiradinha da ponte. Este livro começa a folhear, porque era muito frio, muito vento naquela noite de inverno em Paris. O rapaz pega o livro, olha, está escrito: O Livro dos Espíritos. Ele começa a folhear e vê: este livro salvou a minha vida. Ele se interessa. Vai embaixo de uma lâmpada, começa a folhear e fica interessado. Então ele lê e lê. Depois disso, ele também escreve: este livro também salvou a minha vida. E leva para o autor, manda para o autor Allan Kardec. E diz que ele também falou assim: Kardec, nunca pare com seu trabalho. Continue, porque esse livro também salvou a minha vida. Claro que eu estou resumindo a história, mas se todos nós desse Natal que está se aproximando pensarmos em o que podemos dar de presente, talvez esta seja uma boa ideia. Tenho certeza que aqui na livraria do livro, da nossa casa aqui, tem também o Livro dos Espíritos. Vocês querem a prevenção? Tem que unir a espiritualidade. O materialismo é o número 1 inimigo da vida. Nós vamos terminando com essa figura e que todos nós hoje possamos orar por todas aquelas pessoas que já cometeram esse ato, que estão pensando em cometer esse ato. Que Deus possa nos abençoar, que todos possam ter um domingo maravilhoso. Muito obrigada a todos.